Olha, gente, ela pode diminuir, aumentar, modelar a ponta, o dorso e também as asas nasais. Eu tô falando da rinoplastia, ou seja, a plástica no nariz, né? É o terceiro procedimento cirúrgico mais realizado aqui no nosso Brasil. E as explicações sobre o tema são do Dr. Eduardo Raulino em mais um quadro Plástica e Saúde. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, doutor. Bom, rinoplastia, né? Essa plástica aí do nariz. Primeiro, mais do que nunca é importante a gente saber quando é indicado uma cirurgia como essa, doutor. Então, a plástica, a rinoplastia, que é a plástica do nariz, é uma cirurgia muito técnica, muito detalhada, onde o cirurgião vai ver a harmonia do nariz com outros traços do rosto daquela pessoa. É tipo aquela técnica do visagismo. Exato, você tem que ter essa harmonia entre os traços da face. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório achando que o nariz é grande, mas às vezes o queixo é retraído, às vezes tem outras desproporções na face que você tem que harmonizar junto com o nariz. E você não pode querer ter, às vezes, um nariz muito fora daquele padrão racial que você tem. Exatamente, porque daqui a pouquinho a gente até vai falar sobre isso, a gente vai mostrar que cada raça tem uma característica própria e o nariz faz parte dessa característica. Mas antes a gente tem uma foto bacana que a gente pode mostrar sobre a estrutura do nariz, ou seja, como é que é. Olha, ó, tá mostrando o pessoal de casa. Vamos lá, doutor. Então, o nariz basicamente ele é composto da pele com as estruturas cartilaginosas, que são aquela parte em cinza. Então, existem várias estruturas cartilaginosas da ponta, parte do dorso é cartilagem e parte é osso, aquela parte mais superior é osso. Então o cirurgião tem que moldar, esculpir tanto a parte óssea quanto a parte cartilaginosa. A necessidade de fazer raspagem, enfim, é porque muitas pessoas deixam de fazer pelo medo de se fazer uma cirurgia, um procedimento como esse, embora se sabe que hoje em dia é cada vez mais tranquilo, né? Então, ficou muito estigmatizado, Suzana. O grande problema é que as pessoas veem, por exemplo, agora está fazendo o ano da morte de Michael Jackson. Isso. Você tem ele como uma vítima, na verdade, de um exagero de procedimentos no nariz. Então, muitas vezes você tem que ter um bom senso. Você não pode, como eu falei, mudar a raça, os padrões raciais daquele nariz. Ele tinha um nariz considerado um nariz negroide, que tem umas características da raça negra. E ele queria um nariz totalmente diferente dos padrões do rosto dele. Eu acho que assim... Então fica uma coisa bizarra. Claro, a gente pode aproveitar até, enfim, esse seu esclarecimento para falar que às vezes as pessoas querem assim, eu acho bonito o nariz de tal pessoa, o formato do olho de tal, o queixo de outra, e quer fazer uma montagem no próprio rosto, às vezes até no corpo, de acordo com aqueles que acham mais bonitos de celebridades, enfim, de pessoas famosas. Não é assim, cada um tem a sua própria característica e tem que respeitar isso, né? É engraçado, Susan, porque chegam na clínica, às vezes até com as fotos dos artistas. Olha, aqui, Eduardo, trouxe, eu quero o nariz dessa atriz. Mas é um nariz que fica lindo, que fica bonito no rosto dela. Então você tem outras características que têm que ser harmonizadas com a sua estrutura nasal. Então não adianta você querer idealizar um nariz que foge muito dos padrões seus raciais. Tá, vamos aproveitar então isso que a gente está falando das características raciais e mostrar então justamente as fotos, porque cada raça tem uma característica, como a gente falou antes, do nariz. Ó, essa aí é da raça branca, né? Nariz caucasiano é o nome. É o nariz caucasiano. Tem como características assim, a ponta é uma ponta projetada geralmente, a base do nariz é um pouquinho mais larga. Muitas vezes tem uma giba óssea. Então, que é a giba óssea? Giba óssea é aquela protuberância que você tem na parte dorsal do nariz, na parte do dorso. Então, esse aí daria para ser corrigido. São características da raça branca, mas daria para se corrigir tirando um pouquinho esse excesso aí do tirando dorso. Um pouquinho do excesso ou levando um pouquinho a ponta do nariz, que às vezes tem uma certa queda. Né? Então, essas são algumas indicações. Nesse caso, cada caso tem as suas indicações, na verdade. Então, muitas vezes, precisa fraturar, não precisa. Esses medos são desnecessários, porque o cirurgião, tendo um bom senso, ele vai fazer o que é necessário para não ficar algo artificial, mas ficar
super harmônica natural, com tem o seu que ser. rosto. Vamos para a próxima foto, então. Ó, nariz negroide, ou seja, a raça negra, os Isso. mulatos. Tem essa característica que seria o quê? O dorso baixo e as asas mais alargadas. Isso, nesse caso é um nariz que tem geralmente como características as asas nasais alargadas, é um nariz achatado, muito achatado, ele não tem altura. E o dorso também é achatado, as estruturas tanto de cartilagem quanto de osso são bem achatadas. Então você tem que, na verdade, aumentar esse nariz. Tem como aumentar? Tem como aumentar. Você coloca enxertos aonde você precisa, enxertos cartilaginosos, né? Estruturas que vão aumentar a proporção do nariz. Eu acho que eu devia ser no passado da raça negroide, né? Meu nariz Mas é no característica. Brasil existe uma grande mistura de raças. Então você às vezes tem características... Não necessariamente um pouquinho só de aquela ou exato. outra, né? Claro, tem uns que são bem característicos, mas a maioria da população é uma mescla, uma mistura, como o brasileiro. Bom, e a gente tem mais uma característica aí de nariz para mostrar ao pessoal de casa, que agora é oriental, né? Tá aí, ó, oriental, que seria a raça amarela, como falam, é dorso baixo e a ponta larga. É Isso. parecido até com o... Tem com algumas o... características do nariz, exatamente, ó, você Não sou eu, observou bem. Takayaki. Porque ele é um nariz também achatado, geralmente a ponta ela é um pouco mais globosa, aquela ponta mais bolinha, que a gente chama. Então você tem como Nariz de batatinha. definir nariz de batatinha. Você tem como definir um pouquinho mais esse nariz e deixar ele um pouquinho mais harmônico, mais esteticamente afinado. agradável. Tudo o que pensa assim fazer no nariz é possível. Afinar, aumentar com enxerto, deixar a asa um pouquinho mais alargada também é possível. Quem tem ele muito fininho, tudo é possível de uma certa forma. Com certeza, você tem que ter esse estudo da face da pessoa e ver realmente o que é necessário para aquele nariz ficar mais harmonioso com o rosto dela. Bom, e agora a gente tem também algumas imagens que mostram como se caracteriza um procedimento como esse, ou seja, da rinoplastia, essa plástica de nariz. Vamos colocar as fotos então aí também, mostrando pro pessoal de casa como é que é justamente então esse procedimento. Bom, aí, doutor? Então, essas são ilustrações que vão passar agora para desmistificar um pouco o procedimento. Ele pode ser feito tanto com anestesia local, aí está mostrando a área onde a gente anestesia. Local, anestesia. Local, sem precisar de anestesia geral, quando são pequenas alterações de ponta, de asa, né, pequenas raspadinhas. Então você consegue fazer com anestesia local ou pequena sedação junto. Perfeito.